Graça e paz, Deus abençoe a tua vida. Você que abriu nesse vídeo do YouTube, Igreja Presbiteriana do Brasil em Virgolândia. É uma bênção falar contigo. Que Deus venha abençoar a tua vida, tua casa, teus projetos, tua família. Que você venha crer no Senhor Jesus. Como o apóstolo Paulo falou para aquele carcereiro: crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então, o nosso dever é crer em Jesus. Então, você que está assistindo esse vídeo, creia em Jesus, pois o Senhor salvará a tua vida do dia da ira. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o homem brincando de ser Deus, o homem brincando de ser sabedor das coisas. E ao longo da história vejamos que muitos brincaram de ser Deus e deram com burros na água. E da mesma forma, esses que brincam de ser Deus também terão dias difíceis, dias não bons, dias dolorosos, e eu digo mais, eternos, de dores. Por isso que é necessário que creiamos no Senhor Jesus. Vamos ler Salmos 20, apenas 9 versículos, Salmos 20, e depois iremos orar. Diz assim: o Senhor responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te enviou socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o teu ungido. Ele lhes responderá do seu santo céu, com a vitória, força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas porém nós gloriemos-nos em nome do Senhor, o nosso Deus. Ele se encurvam e caem, nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei, responde-nos quando chamamos. Fica mais difícil, mas tá bom, bora. Vamos orar ao Senhor. Amado e bendito e soberano Deus, graça te damos, te louvamos, te bendizemos. Clamamos a ti, Senhor, pelo teu perdão, pelas tuas misericórdias. Ó Pai, santo, santo, santo é o teu nome. A tua palavra diz aqui no Salmo 20, verso 7: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós que somos salvos confiamos no Senhor Jesus, confiamos naquele que tudo pode fazer, naquele que nos dá a vida, nos traz a solução, naquele que pode nos trazer a salvação, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Obrigado, Pai, por até aqui nos ajudar. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui nessa terça-feira, dia 13/4 de 2021. Muitos foram embora nesse dia, mas o Senhor nos mantém de pé aqui, para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra do Senhor diz que o salmista, escrevendo a respeito de uma oração que ele faz ao Senhor para que viesse guardar o rei,
para que viesse ser uma bênção para o rei. Vejamos que na introdução da Bíblia fala da criação de todas as coisas pelo poder do nosso Deus. E ele fala do haja, até ele criar o homem. E deu ao homem inteligência e sabedoria. E Adão, através de um mandato cultural, deu ao homem a responsabilidade de cuidar de toda a natureza humana. Mas o Senhor lhe deu uma implicância sobre os deveres e sobre os seus direitos. E cada dever que temos um direito. Mas para termos direito, devemos observar os nossos deveres. E ao longo do tempo, o homem tentou ser como Deus, saber todas as coisas. E foi por esse motivo que a serpente, Satanás, veio e ludibriou Eva, no capítulo 3, verso 5. Quando a serpente fala para Eva que o fruto do conhecimento do bem e do mal faria-lhes abrir os olhos, e não mataria Eva, pelo contrário, traria vida e sabedoria e conhecimento para Eva e Adão, para eles se tornarem como Deus, o que o criou. E isso vem aguçando o homem ao longo do tempo. Como em Gênesis, capítulo 3, verso 5, o homem ele vem com a sua ganância, com a sua altivez, querendo sempre ficar na posição de Deus. Vejamos isso no capítulo 3, verso 5, vejamos isso depois lá, juntamente no tempo de Noé, no capítulo 5, 6, depois vemos no capítulo 11 com Nimrod, vemos no capítulo subsequente em Abraão, até chegar no tempo de José no Egito, e sempre o homem vem querendo se colocar na posição de Deus, querendo saber as coisas, querendo deter o conhecimento, querendo fazer e acontecer, querendo criar e matar algo que ele criou, como se fosse simplesmente num passe mágica, num plim-plim-plim. Ele criou e da mesma forma ele pode destruir aquilo que ele criou sem que venha acarretar danos sobre ele. Para todos nós, para cada direito que eu tenho um dever a cumprir. Existe a lei do retorno. E quando o salmista Davi escreve no Salmo 20, ele está falando de um momento de guerra. E o rei ele sai para a guerra, e ele precisa da proteção do Deus de Jacó. No verso 1, no verso 20. E ele fala que o Senhor te responde no dia da tribulação. Parte A, do verso 1. Então vejamos que Davi tinha um entendimento que não teria possibilidade de nós vencermos uma guerra sem primeiro consultar o Senhor da guerra. Não há possibilidade de eu vencer uma doença confiando apenas na medicina humana e nos medicamentos e no médico que me indicou os medicamentos. É como se tivéssemos nós todos numa tribo indígena, e ali tem um cacique, que é o dono de tudo, que é o que manda em tudo, é o poderoso, e o pajé, que é aquele que domina ali na arte da cura, na arte do curandarismo. E as pessoas colocam a fé naquele pajé como se ele fosse o próprio Deus. E o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com a igreja? E o que está acontecendo na sociedade?
Está acontecendo com a sociedade, com a igreja, porque o que se reflete na família é consequência na sociedade e consequência na igreja. Quando o pai de família ele prostitui, ele vai degradar uma família inteira. Quando um prefeito prostitui com aquilo que é público, ele vai degradar com toda uma sociedade, uma cidade. Quando o governador prostitui, ele adultera, ele vai se corromper com aquilo, ele vai afetar toda uma cidade, todo um estado, da mesma forma um país. Mas tudo começa com a família, começa com a igreja. E a igreja de Cristo, que é Israel, precisa colocar toda a sua confiança no Senhor, para que não venhamos prevaricar, para que não venhamos confiar na nossa força, confiar nos médicos, confiar na ciência, confiar nos prefeitos, nos governadores, no presidente, porque muitas vezes confiamos nele. Por isso que no verso 7, o salmista fala: uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós, porém, nos gloriemos em nome do Senhor, nosso Deus. A nossa glória não pode ser no homem, mas sim em Deus. Não colocamos a nossa força na inteligência, na sabedoria, mas sim em Deus. E ao longo da história, nós estamos quebrando a cara, como diz o meu pai, estão caindo na esfarrela, porque tem confiado no seu poderio bélico. O que os Estados Unidos ganhou guerreando na Primeira e Segunda Guerra? O que a Rússia ganhou? O que o Japão ganhou? O que o Brasil ganhou? Nada. Porque não se faz paz com guerra, só se gera paz com paz. Ou com a cartilha de Maquiavel, só se gera progresso depois de uma destruição. Então vamos jogar uma bomba, acaba com tudo e gera um progresso logo depois, porque tem que haver uma construção. Não, Jesus não é assim não. Deus, ele constrói no meio do nada o que é de melhor. Vejamos Coríntios capítulo 1. Primeira de Coríntios, capítulo 1. Olha que o apóstolo Paulo fala no verso 18 a 29. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Vejamos que o homem não entende a palavra da cruz. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus, para eles é loucura. Verso 19, porque está escrito: destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O que Deus fala? As instruções que vocês têm não te levará a nada. O que aconteceu com a sabedoria de Eva? Ela e Adão perderam a parte que tinha no paraíso. O que aconteceu com a sabedoria de Nimrod? Destruída por Deus, e a deturpação confundiu as línguas, e a sua arrogância veio a decadência de Babilônia. Verso 20: onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde o escriba? Os inteligentes? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Diz o apóstolo Paulo perguntando para os coríntios. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creiam pela loucura da pregação. Como diz
anteriormente. Como alcançaremos a salvação? Não é pela sabedoria humana, não é pela inteligência, pela ciência, mas é por crer em Jesus Cristo e seremos salvos. Vejamos verso 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Todos dois estão olhando para algo que pode ser apalpado. Mas nós, verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Até o verso 25 mesmo. Vejamos, da onde vem tudo isso? O homem querendo comer a maçã da sabedoria, a maçã, a uva, a pera, querendo comer o fruto da sabedoria. O homem quer ser como Deus, quer criar coisas, e quer fazer coisas inanimadas virar ser inteligente. Viram o jornal hoje? Já tem novos robôs super inteligentes. E mais, com a imagem de um ser humano mesmo, muito bem feitinho. Você vai estar conversando com a mulher ou um homem, máquina, te respondendo coisas que você fala, nossa, que sabedoria. E mais, eles acreditarão que terão vida perpétua em si mesmo. E Jesus diz, vocês não terão vida em si mesmo, se não estiverem agarrados em mim. Só tem vida aquele que está agarrado na videira, que é Cristo, porque fora de Cristo só há morte. Então tem muitos acreditando que tem vida em si mesmo, mas a vida deles é morte. Porque quando Deus chama o espírito, só fica o corpo apodrecido, e esse espírito vai ser julgado, e no julgamento será lançado no inferno, que é a segunda morte. Pois é preciso entender que eu não posso confiar nos carros nem nos cavalos. O quê? Eu não posso confiar naquilo que eu tenho palpável, que é o meu poder de conhecimento, que é no meu poder de fogo, que é no meu poder de dinheiro, riquezas. Eu preciso confiar no Senhor, porque aqueles que confiam no seu poder bélico, no seu poder de arma, no seu poder de guerra, no seu poder financeiro, como a China, como a Rússia, como os Estados Unidos, eles caiam e não se levantarão, e não ficarão de pé. Os que ficarão de pé são aqueles que confiam no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Olha que o Senhor diz, desde Daniel capítulo 12, verso 4, que a ciência ia se multiplicar, e multiplicando a ciência, o homem ia ficar com a sua sabedoria deturpada. O salmista escreve dizendo, ó rei, o Senhor responde a sua oração, pode ir à guerra, não confiando nos seus homens, tá? Porque os homens de Israel não têm poder de vencer a guerra. Quem vence a guerra? O Senhor dos exércitos. Eu vou para o hospital tomar um medicamento, mas não vou confiando no medicamento e nem no médico. Eu vou confiar em quem? No Senhor dos exércitos. Esses dias aí, daqui a pouco, a Beth, a irmã Maria, vai estar tomando a vacina do Covid. AstraZeneca, Coronavac. Ela vai nos imunizar? Não vai. O que nos traz imunidade? O Senhor.
Porque quando Israel confiava na sua força, perdiam. Quando confiava em Deus, ganhavam. E eu serei vacinado, mas a minha confiança é no Senhor. Eu não vou confiar na vacina. A vacina é como os carros e cavalos. Eu não confio nela. Eu confio no Senhor dos Exércitos. Eu vou ter a minha espada, mas quem guerreia por mim é Cristo. Cristo guerreia por mim. Ponto 2. Pois os outros reis confiavam na sua força, na sua inteligência, no seu poderio bélico, nas suas armas de guerra. Mas quando eles iam para o fronte de batalha, eles caíam. E aqueles que confiavam no Senhor dos Exércitos ficavam de pé louvando a Deus. Então, para onde confiaremos? Para onde vamos olhar? Salmo 121. Lá no monte tem a força. Lá no monte temos aquele guarda que fica vigiando. É a vacina Coronavac. Ele está vigiando. Ele apitou, vamos preparar para a guerra. Aí o Davi fala bem assim: lá do monte não vem a força não. Lá do monte não vem o imunizante não. O nosso imunizante, a nossa força vem do Senhor que fez o céu e a terra. A nossa força está no Senhor. O nosso poder está em Jesus. Vejamos. Verso 8. Aqueles que confiam em si mesmos, eles se curvam e caem. Os que confiam em si mesmo, o que acontece? Curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Por que nos levantamos? Salmo 37, 25. O Senhor sustenta nossas mãos com a sua mão. Na verdade, 37, 24. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela tua mão. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura em nossas mãos. Então, nunca podemos colocar a nossa esperança na sabedoria humana, pois a ciência da humanidade é falha e perversa. O nosso conhecimento tem que estar no Senhor, porque a sabedoria do homem, ela é nada. A sabedoria de Deus é tudo. Pois a sabedoria do homem é pior do que a loucura de Deus. Isso é só um trocadilho, porque Deus não é louco. Paulo estava ensinando para os gregos: vocês procuram sabedoria, não tem? Vocês confiam em Atlas, confiam em Zeus, Poseidon. Vocês confiam em tudo isso, né? Vocês são tudo vestalhado, porque a maior sabedoria de vocês é pior, é tão fraca, que Deus, doidaraço, é mais sábio do que os seus deuses sábios. Paulo estava confrontando assim uma loucura contra os gregos. O que eu preciso entender? Que Deus é sempre sábio em todo o seu proceder. Ele não erra nada. Aleluia! Vejamos, o homem esqueceu de confiar no Senhor e confiou na sua própria inteligência. Salmo 42, 7. Um abismo chama o outro abismo, ao fragor das suas catatupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O que o salmista está dizendo? Quando eu confio na minha inteligência, eu crio, descrio, mato, faço, aconteço. Eu criei o coronavírus, agora vou criar um antídoto contra o coronavírus e vou controlar tudo. Não, essa doença ela vai
tem uma mutação e vai piorar. Eles vão construir um antídoto hoje, amanhã vai construir outro. Existe outra variante, já está na terceira variante, e daqui a pouco eles não terão controle. Na verdade, eles estão sem controle, porque quem controla tudo é Deus. Por isso que nós nos mantemos e estamos de pé, mas eles caem, porque confiam em si mesmo. Conclusão: apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 1, vejamos, capítulo 1, verso 21 e 22, Romanos, capítulo 1, verso 21 e 22, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. A ciência faz um comparativo com a Bíblia, e eles sabem da Bíblia. Vejamos, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Sabe o que acontece? Vão para o suicídio, porque eles sabem que não tem como controlar aquilo que eles fizeram. Vão para o suicídio. Vejamos agora o verso de Romanos 18, o verso 18. Nós confiamos no Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eles estão falando, a ciência é verdade, o que estamos fazendo é verdade, mas é tudo injustiça. Eles matam em nome da ciência, dizendo que vão gerar progresso, dizendo que vão trazer a paz, mas estão gerando injustiça, insegurança e mortandade em nome da ciência e sabedoria. Esses eu tenho dó, porque arderão no fogo eterno, juntamente com Satanás e seus demônios. Mas o Senhor nos dá um respaldo. Eu preciso confiar no Senhor. Verso 17 de Romanos capítulo 1. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e eu preciso viver de fé em fé, como está escrito: o justo vive pela fé. Mas os injustos procuram a ciência para dizer que aquilo que eles fazem, injustiça, é verdade. Mas são injustos, são arrogantes e mentirosos, mas diz, não é a ciência. Tudo que eu falo é pela ciência. São injustos e mentirosos, e são assassinos. Não conviveremos pela ciência, e não viveremos por ela. A tecnologia não nos traz recursos, pelo contrário, ela aumenta a iniquidade, porque a propagação da pornografia, do crime, ela é multiplicada pela tecnologia, então gera mais iniquidade. Então o meu dever é viver pela fé naquele que criou todas as coisas, e naquele que tem o poder de abrir os meus olhos e enxergar a verdade. Deus, Jesus Cristo, que me ressuscitou dentre os mortos, pois todos nós somos devedores do Senhor. E eu tenho que entender que todos os meus temores são lançados fora quando eu creio em Cristo Jesus. Eu não temo agora mais o Covid, eu não temo mais o terremoto, eu não temo mais que o sol vai escurecer, que a lua vai perder a sua luz, que as estrelas vão cair do céu, que vai vir um tsunami, que vai vir pedras do céu. Eu não temo mais, porque o Senhor revela em mim a tua justiça e tira de mim todos os meus temores. Porque eu entendo
pela fé em Cristo, que Ele levou sobre Ele todas as minhas dores. E o que Ele deixou para mim foi um fardo leve, um fardo suave, um fardo que consigo carregar. Não é um fardo pesado. Abre lá, Mateus 11, verso 28 a 30. E Jesus convida nós a crer nele, a acreditar nele, que eu não preciso viver com medo, não preciso viver dependendo de homens, apenas de Deus, somente Deus e nada mais do que Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mateus 11, verso 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Todo mundo está cansado. Ah, pastor, não aguento mais, eu quero tomar a vacina. Eu quero tomar a vacina. As pessoas estão aclamando pela vacina. E eu digo, aprendei de mim. Jesus dizendo que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Almas atormentadas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não há peso para nós. Seguir a Cristo é prazeroso, traz contentamento. Como disse o salmista Davi, devemos nos exultar no Deus da nossa salvação. Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso libertador. Aqueles que não confiam no Senhor, confiam no seu poder, na sua inteligência, esses caem e não se levantam, porque o Senhor a destruirá junto com Satanás e os seus demônios no dia do juízo. Deus abençoe tua vida. Você que está assistindo esse vídeo, tenha outros vídeos também nesse canal do YouTube. Assista, pois o Senhor tem maravilhas para realizar em nossas vidas. Nós deixamos que Ele nos usa como um vaso de preciosidade na mão de quem sabe usar, o oleiro de Jesus Cristo. Não confiaremos em outras mãos, a não ser na mão do Senhor Jesus, pois Ele nos usa de maneira especial. Ele quer nos curar, Ele quer se revelar a mim e a você. Deixa Ele se revelar a ti. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Amado e poderoso Deus, Criador de todas as coisas, Senhor que nos trouxe a revelação do céu, Senhor que nos garante que um dia iremos morar com Ele nas mansões celestiais. Nós desceremos ao pó, apenas a carne, porque o Espírito volta-se a Deus. Ó Deus Santo, abre os olhos dos teus filhos para enxergar um Cristo vivo e verdadeiro, um Cristo glorificado, um Cristo exaltado, o sol da justiça. Ó Senhor, nos ajuda a caminhar seguro em tuas mãos e não confiarmos de forma alguma na ciência, na tecnologia, mas sim sempre mantendo a nossa fé em Ti, simplesmente a nossa fé em Ti, pois só em Ti temos a garantia da vitória. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa o Teu povo em Virgolândia, abençoa o Teu povo em Minas Gerais, abençoa o Teu povo em todo o Brasil, em toda essa nação maravilhosa. Guarda e protege o Teu povo, Senhor. Console o coração daqueles que estão chorando porque perdeu os seus entes queridos pelo Covid, ou por outras doenças, ou por outros motivos. Console, Deus. Esteja abrindo os olhos do coração das pessoas para compreender que o Espírito Santo nos consola,
e nos mantém de pé para a honra e glória do Senhor Jesus. Te agradecemos. Amém. Deus abençoe a tua vida.